Glória a Deus. Oramos por cada irmão, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, aqueles que creem na Tua palavra, que têm contribuído com alegria. Abençoa, faz uma grande obra. Nunca faltou, nunca faltará. O Senhor é o pastor da igreja. Aleluia, o pastor dá vida pela igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Pode subir, Milton. Glória a Deus. Mirto. Glória a Deus, maravilha, o céu é o meu lar. De novo, vamos lá, igreja, cadê as irmãs do céu é o meu lar? Vamos lá, vamos um pedacinho aí. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Sonhamos com o céu, amém, irmãos? É uma realidade. O céu é uma realidade, amém? O céu não é uma ilusão, o céu é uma realidade. O céu é tão importante, mas tão importante, que a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus. Deus se preocupou primeiro com as coisas do alto. Depois Ele criou a terra. E Ele criou o céu pensando na igreja, olhando lá em 2022. E eu vou povoar o céu com um povo. Com um povo. E nós somos esse povo. Amém? O salmista diz no Salmo 33, no verso 12, diz assim, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Ele nos escolheu e nós somos herança dEle. E o céu é uma realidade para nós. Amém? Nós temos que sonhar com o céu mesmo. Lá é o nosso lugar, isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro, é só um tempo. É só um tempo. 90 anos é muito pouco perto daquilo que nós vamos viver lá, que é a eternidade. Amém? Irmão, vamos aqui meditar numa palavra. A gente pegou aqui um gancho no louvor. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos meditar numa palavra aqui. Creio que Deus vai falar aos nossos corações, já tem falado. Nós já estivemos com o Senhor durante a semana. Ele já esteve conosco. Esse é mais um culto. Nós já cultuamos Ele durante a semana. Já falou conosco durante a semana. E Ele tem mais alguma coisa para falar conosco agora. Amém? Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Irmãos, vamos todo mundo, aí na sua versão, repetir o versículo 9. A minha versão diz assim, ó, vamos todo mundo junto? Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Senhor, está aqui a tua palavra. Fala conosco, fica conosco. Espírito Santo, dirige, toma as rédeas agora. Fala com o teu povo, vem com o teu mover no meio da tua igreja. Que nós possamos sair daqui, Senhor, consolados, exortados, edificados e mais confiantes e crendo mais no Senhor, porque a tua palavra ela tem esse poder de gerar essa fé. Gera essa fé no nosso coração, que nós possamos sair daqui mais sólidos, Senhor, mais confiantes, e que todo pensamento de dúvida, Senhor, que toda incredulidade caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, nós confiamos, por isso nós estamos aqui. Somos falhos, temos defeitos, o Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, mas nós estamos aqui, perseverando e crendo na vitória, e sabemos que o céu é o nosso lar, e já estaremos aí com o Senhor, Pai. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. Amém e amém. Irmãos, Evangelho de João. Evangelho é um só. Mas no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, e Mateus, ele queria mostrar para os judeus que Jesus, ele era o Messias. O Evangelho, segundo escreveu Marcos queria mostrar Jesus Cristo como um servo sofredor para os romanos. Nós podemos ver isso no versículo de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Lucas, ele escreveu o Evangelho. Lucas era médico, né? Ele não era discípulo de Jesus, e Lucas ele vai mostrar Jesus como homem perfeito, sendo Deus, como homem em nada pecou. E João, o Evangelho de João vai falar de Jesus, que Jesus ele é Deus. O Evangelho de João vai falar que Jesus Cristo ele é Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, está escrito assim, ó, volta um pouquinho, lá no começo, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Aí mesmo, só que você vai voltar lá no comecinho. Diz assim, ó, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo de número 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João, então João ele vai mostrar Jesus como Deus. Ele vai falar que Jesus, ele é Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Jesus, ele precisava vir na terra. Jesus, ele precisava vir para resolver o problema do pecado. O homem pecou e estava afastado da presença de Deus. E Deus precisava resolver o problema do pecado, então Jesus veio. E ele veio para resolver o problema do nosso pecado. E Jesus, ele sendo Deus, ele agora, com 30 anos, ele vai começar o ministério dele. E o ministério dele, Jesus tinha muitos discípulos. Entre os 70 discípulos que Jesus tinha, ele vai escolher 12. E nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vamos lá em Lucas, capítulo 6. Volta um pouquinho. Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 13. Diz assim, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus agora, ele vai começar o ministério dele com esses 12 discípulos. E a Bíblia chama também de os 12 apóstolos. Jesus, ele vai trabalhar com os 12 durante 3 anos. Porque Jesus, ele começa o ministério com 30 e com 33 Jesus, ele morre. E durante essa caminhada, os discípulos, irmãos, eles viveram momentos maravilhosos com Jesus. Nós vamos ver aqui através da Sagrada Escritura. Os 12 viram os milagres de Jesus. Os 12, eles viram os milagres de Jesus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 3. Diz assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Se você pegar o versículo 1 e o 2, vai dizer assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E o versículo 3 que nós lemos, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Olha aí mesmo em Mateus capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então, irmãos, os discípulos, eles vão vão ver os milagres de Jesus, o que Jesus fez. Eles também eles vão aprender os ensinamentos de Jesus. Jesus vai ensinar muitas coisas para os discípulos. E aqui, para a gente dar um pulo, nós podemos pegar Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Jesus ali com os 12, ele vai ensinar as bem-aventuranças para os discípulos. Jesus também, ele vai mostrar para os discípulos andando com Jesus, ele enfrentando os religiosos da época. Eu, na minha concepção, na minha ótica, eu vejo que
foi a maior dificuldade de Jesus aqui na terra. Foi enfrentar os religiosos da época, conhecedores da Sagrada Escritura, estudiosos da lei, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E a maior prova disso, que foram os religiosos da época que crucificaram o Senhor. Nós temos que tirar a religião da nossa vida. A religião, ela cega a nós. Nós temos que pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos, porque nós não servimos, nós não somos religiosos mais. Nós não temos uma doutrina mais cega. Hoje nós servimos um Deus vivo. Hoje nós servimos um Deus que está presente conosco em todos os momentos. Nós servimos um Deus que fala conosco. Nós servimos um Deus que fez promessas, e essas promessas são verdadeiras e elas vão se cumprir na nossa vida. Antigamente nós servíamos um Deus morto, um Deus que estava pregado num madeiro, mas esse Deus não podia fazer nada por nós. Nós andávamos cegos, não conhecíamos a verdade, mas até que um dia o Evangelho chegou até nós, e Jesus nos libertou, e Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Hoje nós andamos na luz, nós andamos de acordo com a palavra, e a palavra, ela é a direção para nós. E nós ainda temos a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. É Ele que está conosco em todos os momentos. Se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, se nós dermos lugar para o Espírito Santo, Ele dirige a nossa vida da maneira certa. Nós tomamos as decisões certas, nós chegamos no lugar certo, nós falamos com as pessoas certas, nós não erramos. Hoje nós não servimos mais um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. E Jesus, ele teve que enfrentar essa classe de religiosos. Na minha concepção, como eu disse, na minha ótica, foi o momento mais difícil que Jesus enfrentou. Porque para curar um paralítico foi fácil para Jesus. Para perdoar os pecados foi fácil para Jesus. Mas quando Jesus ele depara de frente com os religiosos, foi complicado. Porque a religião ela não serve para nada. A religião é algo que nós temos que tirar. E depois, lá na frente, quando Jesus ele está lá na cruz do Calvário, um dos soldados que ajudaram a açoitar Jesus, que ajudaram, que cuspiu no Senhor, que maltratou o Senhor, ali, no finalzinho, quando Jesus está morrendo, ele reconheceu que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós temos que abrir o nosso coração para essa revelação. Nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo mostre para nós que Jesus Cristo, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Deus que se fez carne. A maior revelação do Evangelho é a revelação de Jesus Cristo, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela foca em Cristo. Todas as coisas vão submergir nele, todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para a honra e glória do santo nome dele. Nada foge da presença do Senhor. E os discípulos, irmãos, vão presenciar isso também. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 16, olha um pouquinho para frente, Mateus capítulo 16, verso de número 1. Aí mesmo, só que você vai andar um pouquinho para frente. Diz assim, ó. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Olha o detalhe que a Bíblia traz para nós. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo Jesus disse para eles: quando é chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus, ele vai chamar a atenção deles aqui, ele vai dizer: hipócritas,
Sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus, de maneira nenhuma, ele tratava esse povo de uma maneira branda. Jesus, ele era sério. Jesus, ele era um rabino sério. Jesus, ele veio para falar das coisas do Pai. Ele veio para cuidar das coisas do Pai. Jesus, com ele, não tinha conversa mole. Ou eram as coisas de cima, ou eram as coisas de cima. Jesus era um filho zeloso. Jesus, ele soube cuidar do que era do Pai. Em todo momento, Jesus, ele está glorificando o Pai. Em momento nenhum, ele deixa de falar do Pai. E o momento mais difícil na vida de Jesus é quando todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, cai sobre ele na cruz do Calvário, o meu, o seu, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele não tinha nada. Ele, como homem, ele viveu na terra e em nada pecou. E naquele momento ali, Jesus vai viver um momento difícil na vida dele. O pecado nosso que estava sobre ele, que nos trouxe a paz, o castigo caiu sobre ele e nos trouxe a paz. Por causa do pecado, vai haver um momento de silêncio entre o Pai e o Filho. E Jesus vai dizer: por que, Pai? Por que o Senhor me abandonou? Mas em momento nenhum, o pai tinha abandonado ele. Em momento nenhum, um pai abandona o filho. Em momento nenhum, eu digo para você aqui que está me ouvindo, o Senhor não nos abandona. Ele não nos deixa. Somos falhos, erramos, muitas vezes até pecamos, mas hoje sabemos para onde correr e confessar o nosso pecado, porque sabemos que nós temos um advogado e ele pega a nossa causa, ele perdoa os nossos pecados. E Jesus ali vai passar um momento difícil, porque ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha uma comunhão com o Pai. E essa comunhão, por causa do pecado, ela vai ser cortada por um momento. Nós não podemos perder essa comunhão com o nosso Pai. Eu e você, nós temos que estar em comunhão com Ele. Todo momento, chamar Ele de papai. Chamar Ele de papai. Papai, meu pai. Qual pai que não gosta de ouvir a voz do filho? Pai, papai. Mas era só por um momento. Logo, logo, Jesus estaria do lado do Pai. E hoje Ele está à destra do Pai. E Ele intercede por mim e por você. Ele intercede por nós. Jesus, Ele sabia tratar do que era das coisas do Pai, do alto. E Jesus, em momento nenhum, Ele se importou com as coisas de baixo. Ele estava focado nas coisas do alto. Ele veio cumprir o que Ele tinha que fazer, que era buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu e você. Nós estávamos perdidos, não estamos mais. Nós temos uma esperança, é Cristo, ressurreto, vivo. Aleluia. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas os discípulos viveram com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus, não estavam entendendo, precisavam da revelação de quem era o Cristo, o Messias. Todos os discípulos com as suas particularidades com o Senhor. Todos nós temos as nossas particularidades com o Senhor, amém? Nós temos aquele momento gostoso com o Senhor, temos ou não temos? É bom, todos tiveram, mas eu queria destacar na minha mensagem, naquilo que Deus colocou no meu coração, um discípulo, um apóstolo. Na minha visão, todos eram importantes,
todos nós somos importantes. Mas no meio dos 12, teve um que se destacou. E o nome desse discípulo, ou apóstolo, é Pedro. É sobre Pedro que nós vamos falar nessa tarde. É sobre Pedro. Pedro, olhando para o Evangelho, Pedro, ele vai ter 2 momentos na vida de Pedro maravilhosos. Maravilhosos. Que na minha ótica, a oportunidade foi para todos, mas Pedro foi o que soube agarrar a oportunidade. Pedro foi o que deu o passo de fé, e ele viveu algo maravilhoso. Esse primeiro momento na vida de Pedro, que nós vamos ver aqui, através da palavra de Deus, irmãos, Pedro vai andar sobre as águas. Pedro, ele vai andar sobre as águas. Nenhum dos outros 11 discípulos andou sobre as águas. Quando o barco estava vindo e Jesus aparece no meio de uma tempestade, a Bíblia fala que o vento soprava, as águas do mar quase enchiam o barco, e de repente Jesus ele vem sobre as águas, e os discípulos dentro do barco, eles olham para Jesus, e eles pensam que era um fantasma, eles não conheceram Jesus. Mas quando Jesus chama eles, Pedro ouve a voz de Jesus, Pedro falou: se é tu, Senhor, diga que eu vá. E Pedro falou, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar na direção de Jesus. Um momento maravilhoso, um momento sobrenatural. Pedro começou a caminhar sobre as águas. E nós vivemos assim também, irmãos. Nós vivemos hoje no sobrenatural de Deus. E nós temos que buscar mesmo as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. Mas chegou um momento da caminhada, daquele momento maravilhoso de Pedro, sobre as águas. Eu creio assim que, de repente, no coração de Pedro, quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele não estava entendendo como que ele não afundava. Mas a palavra de Deus, quando Jesus chama a gente, e a gente acredita, algo sobrenatural acontece na vida nossa. Mas chegou um determinado momento que Pedro começou a olhar para as dificuldades. Ele começou a olhar para o vento e para as ondas. E quando Pedro tirou o foco de Jesus, da palavra, do chamado de Jesus, ele começou a afundar. Nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder o foco da palavra, da direção da palavra. As dificuldades vão vir, as adversidades vão vir. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, verso 32, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Que momento maravilhoso na vida de Pedro, andar sobre as águas. Um dia, quando nós estivermos no céu, nós poderemos perguntar para Pedro: Pedro, o que foi aquilo? O que foi aquilo, Pedro? A água virou um cristal, a água virou um cristal duro, debaixo dos pés de Pedro, e aquele cristal, e Pedro começou a caminhar sobre as águas, ia chegar até Cristo, mas as circunstâncias fizeram que Pedro afundasse, e Jesus, imediatamente, ele tomou Pedro pelas mãos, e trouxe Pedro para dentro do barco, e chamou a atenção de Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Nós não podemos duvidar, irmãos. Nós não podemos duvidar. Eu estou falando isso para vocês, mas é para mim também. A palavra é para mim também. Eu não posso duvidar. Porque as aflições estão aí, as dificuldades estão aí, mas nós vamos vencer. O segundo momento que eu vejo na vida de Pedro, maravilhoso, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Pode abrir aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, já está aí, né? Olha para vocês verem, quando, no versículo 13,
Vamos ler a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Segundo momento maravilhoso na vida de Pedro. Deus vai dar a revelação para Pedro, no meio dos 12. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outro momento maravilhoso na vida de Pedro. Quem dera, irmãos, nós pudéssemos a começar a tirar isso de dentro da Sagrada Escritura para nossas vidas, essas revelações que tem guardadas aqui, que o Espírito Santo quer trazer para nós. E Pedro teve esse segundo momento maravilhoso na vida dele. Teve outros, mas eu creio que foi os dois que marcaram a vida de Pedro. Irmãos, os momentos nas nossas vidas, eles são passageiros. Eles são passageiros. O texto que nós lemos lá em João, capítulo 20, nós vamos voltar lá. Vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 20. Eles passaram 3 anos com Jesus. Eles passaram 3 anos com o Senhor. Em um momento, Deus vai dar a revelação para Pedro, como nós acabamos de ler aqui, quem é Jesus. Mas vai chegar um momento crucial na vida do Senhor, que ele vai ter que ir para a cruz. Jesus, ele precisava ir para a cruz. E nesse momento que Jesus, os soldados pegam o Senhor, eles prendem o Senhor, nós já conhecemos a história. E Jesus, no momento antes, numa comunhão com os discípulos, Jesus vai revelar para os discípulos que alguém, um dos 12, iria traí-lo. Jesus já sabia que era Judas. E no meio dos 12 ali, todos disseram: Senhor, nós vamos até a morte, nós não vamos deixar o Senhor, nós não vamos te deixar, nós vamos morrer pela sua causa, nós vamos ficar com o Senhor. E Pedro, ele vai se levantar: eu não largo o Senhor. Pedro, ele vai despontar mais uma vez, ele vai dizer: não, eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. Jesus vira para Pedro e fala para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Jesus foi para a cruz. Os soldados pegaram o Jesus, começaram a bater nele, começaram a espancar ele. Irmãos, e Lucas dá um detalhe, volta no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu já entrei na mensagem, o Senhor, já eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração para nós. Lucas capítulo 22. Olha o versículo 61 e 62. Lucas, ele vai dar esse detalhe para nós. Ele diz assim, ó: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se
da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus revela para Pedro que Pedro, você tem andado comigo, você andou sobre as águas, meu Pai revelou para você quem sou eu, Pedro, mas você tem falhas, você tem falha, Pedro, você não é o melhor da turma, não existe melhor na turma, irmãos, não existe melhor. Jesus está ensinando para Pedro que ele não era o bambambam, precisava de Cristo também, mas esse momento aqui vai ficar dentro do coração de Pedro, vai ficar marcado no coração de Pedro, e Jesus ele vai para a cruz, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, e ele vai ser colocado num sepulcro. Irmãos, o texto que nós lemos em João capítulo 20 vai dizer para nós, a mensagem é essa: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O que aconteceu? Ela saiu correndo e foi a Simão Pedro. Ela foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, João, o discípulo amado, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. O versículo 9 que nós destacamos aqui no começo, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E Jesus, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. O nosso Deus está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Está escrito aqui na Sagrada Escritura: a sepultura está vazia. Pedro foi o que chegou em segundo lugar. Nessa maratona que Pedro perdeu. João, o discípulo amado, ele chegou primeiro. Todos dois viram as vestes de Jesus dentro do sepulcro. João chegou primeiro, mas não teve coragem de entrar. Pedro chegou segundo e entrou, e ele viu as vestes de Jesus dentro do sepulcro, os panos da cabeça de Jesus arrumado, num lugar certinho, dizendo que Jesus iria voltar. E Pedro entrou e saiu dali. E Jesus, aqui, irmãos, no capítulo 20 do Evangelho de João, ele vai aparecer para os discípulos 3 vezes. A primeira vez, ele aparece para os discípulos, eles estando reunidos. A segunda vez ele aparece, Tomé não está, e os discípulos dizem para Tomé: Tomé, o Senhor apareceu para nós, ele está vivo. Tomé não acreditou. Tomé falou: eu só acredito vendo. Se eu tocar nas pisaduras, se eu tocar nos pés, nas chagas, aí eu vou acreditar. Na terceira vez que Jesus aparece para eles, Tomé está junto, e Jesus disse para Tomé: Tomé, toca aqui. Sou eu, Tomé, sou eu. Pode acreditar, Tomé. Seja mais crente. Mas existia algo, irmãos, que Deus queria tratar com Pedro. Era Pedro. Pedro aqui tipifica a igreja. Quando Jesus dá a revelação para Pedro de quem Jesus é, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és Petros, uma pequena lasca da pedra, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Mas ficou algo dentro do coração de Pedro que Jesus queria tratar.
Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E depois da crucificação, que Jesus ressuscita, Jesus queria tratar com Pedro. Jesus queria curar aquilo que estava dentro do coração de Pedro. O choro amargo. Por que eu abandonei ele? Eu andei com ele durante 3 anos. Eu vi o amor, ele é o amor. As pessoas eram curadas por ele. O cego via, o coxo andava. E eu neguei ele. Eu não mereço o que ele fez, o que ele está fazendo ali. E é por mim. E aquele choro amargo ficou dentro de Pedro. Aquele choro amargo. Tinha algo dentro de Pedro que Jesus queria tratar, que Jesus queria curar. E nesta noite o Senhor diz para mim e para você: o que precisa ser curado no seu coração? O que tem aí que está amargo? O que aconteceu nessa caminhada com Jesus que está te atrapalhando? De repente nós não temos coragem de falar do amor de Cristo. Às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus. Negamos o Senhor. Será que o Senhor não quer tratar isso em nós? Não quer tirar esse espírito de medo da nossa vida? Para que nós possamos ser como Pedro, ousados. Mas sempre dependente do Espírito Santo. Sempre reconhecendo que é o Senhor que faz. É Ele que tem que ir na frente. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, irmãos. Glória a Deus. No versículo 15. João capítulo 21, versículo 15. Pedro vai ser restaurado por Jesus. Nesta noite o Senhor Ele quer nos restaurar. Ele quer restaurar você. Ele sabe aonde dói. Ele sabe aonde dói em você. Ele sabe o que tem te machucado. De repente, na caminhada com o Senhor, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, como aconteceu com Pedro. O Senhor, nessa noite, Ele quer tirar isso de você. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Nessa noite Ele quer curar você. Ele curou Pedro, Ele restaurou Pedro. Nós estamos na presença do Senhor para isso, para sermos curados, tratados, restaurados, fortalecidos. Ele quer tratar com você. O que está acontecendo? Você tem a oportunidade agora de falar para Ele. Pedro foi restaurado. Pedro voltou a pescar. E quando Pedro está no mar pescando, e alguém diz para Pedro: Pedro, é o Senhor que está lá na praia. Jesus já tinha feito um pão na brasa. Jesus queria ter um momento de comunhão com eles ali. O alvo era Pedro. Tinha algo dentro do coração de Pedro. Mesmo negando o Senhor amava Pedro. Jesus jamais iria abrir mão de Pedro. Jamais ele vai abrir mão de mim e de você. Ele conhece as nossas fraquezas. Sabemos que somos humanos. Ele esteve aqui nesse corpo. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou. Ele ficou separado do Pai por um momento. E Pedro, quando vê Jesus, ele tá nu dentro do barco, ele se veste, pula dentro da água, e vai chegar um momento que Pedro vai chegar até na presença de Jesus, ali na praia. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz para Jesus: Senhor, eu te amo.
Jesus vai perguntar de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Pedro vai se constranger. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe aquele momento de fraqueza meu. Eu tive medo. Eu te abandonei. Eu sei que eu preciso ser curado, restaurado, tratado. Eu estou aqui na tua presença, Jesus. Eu estou aqui na tua presença. E Pedro vai ser curado, irmãos. Aquela ferida, aquele momento. Jesus vai pegar aquilo. Pedro, a partir de agora, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. É isso, irmãos. É isso. Isso é evangelho. Evangelho é renúncia. Evangelho é olhar para Cristo e falar o que eu tenho que fazer igual a Ele. É difícil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. O evangelho verdadeiro, o caminho estreito é difícil. Pedro esteve com Jesus. E quando no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro abandonou o Senhor. Ele teve medo. E muitas vezes nós somos assim também. Vem momentos difíceis na nossa vida, a gente quer alargar o Senhor, é que a gente quer deixar o Senhor. Jesus, isso que não vai dar. Não vai dar. Está errado. Ele está mais perto de nós do que nós pensamos. Ele está mais perto de nós do que nós pensamos. Ele nos ama. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Está escrito aqui no texto. Ele está vivo. E ele curou Pedro, ele também quer te curar. Ele também quer me curar. E se ficou algo no nosso coração nessa caminhada, algo que nós erramos, algo que nós fizemos, que nós sabemos que não agradou o Senhor, é hora da gente pegar e entregar para Ele. Ele quer tratar conosco. Ele esquece, Ele te perdoa, Ele não te abandona. De maneira nenhuma. O amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. É algo sobrenatural. É algo que nós não temos noção do que é o amor de Cristo por nós. Por mim e por você. E Pedro, ele foi restaurado. Ele foi restaurado. E que nós possamos entregar, irmãos. Deixar tudo aqui. Que nós possamos ir embora hoje leves. Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lançai sobre mim as vossas ansiedades. Deixa eu cuidar. Deixa eu tirar isso aí que está dentro de você. Essa mágoa, esse rancor, essa falta de perdão, esse choro que está encolhido. O Pedro chorou amargamente. Esse choro amargo, temos que pôr para fora. E entregar para Ele. Que Ele quer tratar, Ele quer curar. Amém? Ele nos ama. Ele está vivo. Os momentos com o Senhor são importantíssimos. Nós vimos aqui na Sagrada Escritura. Mas o mais importante é que o nosso Senhor, Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você. Só que nós temos reservas. E o Senhor, Ele não é daquele que arromba. Não. Apocalipse 3,17
17 diz que: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você vai cear comigo. Assim é o nosso Senhor. Se você entregar, deixar Ele entrar, Ele vai fazer. Senão Ele te respeita. Ele é um cavaleiro. Ele é um sheik. Ele é educado. Imagina aí uma pessoa maravilhosa, educada. É o nosso Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu queria entregar para a igreja. E eu agradeço e louvo o Senhor pela oportunidade. Fica com essa palavra no coração, que nós possamos sair daqui confiando e crendo mais. Que nós vamos vencer. Amém? Não sei que Deus tocou no coração do pastor Flávio para estar fazendo aqui, mas aquele louvor que as irmãs cantaram, pastor, para a gente fechar. Amém, irmãos? Fica essa palavra no coração. Eu louvo e agradeço, Senhor, pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Enquanto as irmãs sobem ali para preparar para o louvor, você aí, inclina a sua cabeça, quietinho aí no lugar. Aí eu vou estar orando por você. Se você quiser que o pastor ore pela tua vida, põe a mão no coração, que eu vou saber que é um sinal que você está dando, que você quer que eu vá aí e coloque a mão na sua cabeça e ore por você. Se você, aí mesmo sentadinho aí, quietinho aí, orando ao Senhor. Se você quiser que o pastor ore por você, põe a mão no coração, no peito, assim que eu vou entender que você quer que eu vá aí e ore por você, tá bom? Enquanto as irmãs estão louvando o Senhor, estarei orando pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fortalecida a nossa vida, graças a Deus. Sem Ti não somos nada, mas com o Senhor nós podemos, graças a Deus. Santo, 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 digno, digno, digno. Aleluia. Obrigado, Espírito. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. O Senhor te abençoe, continue abençoando. Uma semana de vitória para você. Aleluia. O Senhor conhece aqueles momentos difíceis. Você nunca esteve só, nunca está, eu também não. Então Ele te cura, em nome de Jesus. Ele te cura, te fortalece, te dá força para seguir em frente. Glória a Deus. Te dá força para seguir em frente. Te dá força para seguir em frente, em nome de Jesus. O Senhor te dá força, te dá força, renova as tuas forças. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Semana abençoada, gloriosa, linda, cheia do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. Bendito seja o nome dEle, bendito seja o nome dEle. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o irmão e a irmã, diz para ele e para ela: a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.